palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor da Virgem Maria estejam sobre a sua vida, sua missão e sua família. É com muito amor, com muita alegria que as palavras de esperança chegam até você nessa manhã de terça-feira. Eu sou João Batista e é com muito amor que venho até você trazer uma palavra que te conduza e te oriente nesse dia. Colossenses, capítulo 1, de 1 a 14. O tema: sede contentes e agradecidos ao Pai. Mas antes de entrar na leitura, eu quero explicar por que Deus está nos conduzindo nas palavras de esperança por esse caminho. As cartas de Paulo aos Efésios, aos Filipenses e aos Colossenses, elas são chamadas de epístolas do cativeiro, as cartas do cativeiro, porque elas foram escritas durante uma detenção que sofreu o apóstolo Paulo em Éfeso e também em Roma, no ano de 60 a 62. Nessas epístolas, nessas cartas, sobretudo nas cartas aos Efésios e aos Colossenses, que têm o mesmo plano, São Paulo trata do mistério do Cristo na igreja e junta em uma segunda parte uma série de conselhos morais dirigidos aos fiéis que vivem a nova vida de Jesus Cristo. A epístola aos Filipenses, que tem um caráter mais pessoal, é notável pelas múltiplas expressões de alegria que contém. Agora, nós vamos terminar essa sequência com a epístola a Filemon. Depois que passar Colossenses, nós vamos concluir esse conjunto de meditação com a epístola a Filemon. Ela é mais um bilhete do que uma carta, né? Ela é bem pequenininha. E dirige-se a um rico cristão de Colossos, por isso que ela é logo na sequência, né? Cujo escravo fugitivo ele viera buscar proteção junto ao apóstolo. Este implora do Senhor irritado perdão para o escravo arrependido. Então eu estou só contextualizando de acordo com aquilo que está lá na introdução da Bíblia, quando ela fala das cartas e a explicação breve sobre cada uma delas. Então eu quis apenas trazer para que você entenda o porquê dessa meditação sequencial. Depois nós vamos terminar essa meditação com esse bilhete, nessa pequena carta a Filemon, tá bom? Mas agora nossa preocupação está em Colossenses capítulo 1. Vamos juntos. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos irmãos em Cristo santos e fiéis de Colossos, a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai. Nas contínuas orações que por vós fazemos, damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque temos ouvido falar da vossa fé em Jesus Cristo e da vossa caridade com os irmãos, em vista da esperança que vos está reservada nos céus, esperança que vos foi transmitida pela pregação da verdade do Evangelho, que chegou até vós assim como toma incremento no mundo inteiro e produz frutos sempre mais abundantes. É o que acontece entre vós desde o dia em que ouvistes anunciar a graça de Deus e verdadeiramente a conhecestes pela pregação de Epáfras, nosso muito amado companheiro no ministério. Ele nos ajuda como fiel ministro de Cristo. Foi ele que nos informou do amor com que o Espírito vos anima. Por isso também nós, desde o dia em que os soubemos, não cessamos de orar por vós e pedir a Deus para que vos conceda pleno conhecimento da sua vontade, perfeita sabedoria e penetração espiritual,
para que vos comporteis de maneira digna do Senhor, procurando agradar-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, para que, confortados em tudo pelo seu glorioso poder, tenhais a paciência de tudo suportar com longanimidade. Sede contentes e agradecido ao Pai, que vos fez dignos de participar da herança dos santos na luz, que nos arrancou do poder das trevas e nos introduziu no reino de seu Filho muito amado, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amados irmãos, sede contentes e agradecidos ao Pai. Então Paulo ele termina a carta aos Filipenses falando de alegria, e nessa carta ao povo de Colossos ele já começa chamando a reflexão da importância de contentar-se com aquilo que Deus concede, ou seja, ser contente e ao mesmo tempo ser agradecido. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos concede. Você já agradeceu a Deus hoje pela sua vida, pela sua família, pelo seu trabalho? Mas eu estou desempregado. Mas você já agradeceu a Deus por alguma coisa nesse dia de hoje? A palavra vai dizer, em tudo dai graças. Daqui a pouco nós vamos chegar lá, né? Vai falar em Tessalonicenses, em tudo dai graças. Então nós somos chamados a ser gratos, ser agradecidos a Deus por aquilo que Ele nos permite viver. Se hoje nós passamos dificuldade, lembra da leitura de ontem, quando nós refletimos o que Paulo diz? Aprendi a viver na penúria, aprendi a viver na fartura, aprendi a viver quando eu tenho, quando eu não tenho. E em tudo o Senhor me conforta, tudo posso naquele que me conforta. Então nós precisamos entender que Deus está conosco em cada momento. Essa é a grande verdade. Se temos momentos de alegria, Deus está conosco. Se temos momentos de provação, Deus está conosco. O que muda é a forma que nós o acolhemos. Às vezes, quando está tudo bem, a gente nem lembra que Deus existe, não é verdade? Quando nós enfrentamos provações, dificuldades, aí nós rezamos um pouquinho mais. Essa é a grande realidade de muitos de nós. Desculpa a expressão que eu vou usar, mas às vezes nós somos um bando de interesseiro. Muitos, vou citar o exemplo aqui da reflexão, palavra de esperança. Quando nós estamos bem, quando nós estamos vivendo aí um monte de alegria, a gente não vai tirar 20 minutos para ouvir uma reflexão. Não tira, gente. São poucos aqueles que param para ouvir quando a vida está uma maravilha, quando nós estamos... vou tirar 20 minutos do meu momento de descontração, descanso para ouvir uma reflexão. Independente se é essa aqui ou tantas outras tão bonitas que tem por aí. Agora, quando a vida está mal, eu arrumo tempo para tudo. Aí eu rezo, aí eu faço novena. E glória a Deus que ainda fazemos isso quando as coisas não vão bem. Então, assim, o que eu estou dizendo? João, mas a minha vida está boa e eu continuo ouvindo. Graças a Deus, meu irmão. Seja firme, seja agradecido, seja contente por aquilo que Deus te concede. Então, faça o seu propósito com Deus, não é comigo, não é com ninguém, não. É com Deus. Às vezes as pessoas ouvem, quando eu cito o exemplo das palavras de esperança, quando o povo sai do grupo, quando eu falo que tem que ouvir e compartilhar, pensa que eu estou aqui me fazendo de vítima. Não é não. Não é não. É se está fazendo bem para você, por que não ouvir? Essa mensagem ou qualquer outra mensagem boa que chega até você. Alimentar a sua vida com coisas boas, com coisas positivas. Nós estamos fazendo a reflexão da palavra de Deus. Então por que não meditar, não ouvir, não buscar isso todo dia? A palavra de Deus é o que me alimenta, é o que me sustenta, é o que me mantém de pé. E Paulo nessa carta, nesse capítulo 1, nesses 14 versículos, ele está chamando, olha, eu estou muito feliz, tanto é que é isso que ele começa a dizer no versículo 3, nas contínuas orações que por vós fazemos, damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque temos ouvido falar
da vossa fé em Jesus Cristo e da vossa caridade com os irmãos. Olha, aqui está às vezes o grande segredo da caminhada da vida espiritual. Fé em Cristo e caridade para com o irmão. Sustentar o irmão, ajudar o irmão. É uma via de mão dupla, né? Coloco meu coração na presença de Deus com muita fé e vou ao encontro do irmão com a caridade. Então a comunidade de Colossos traz ao coração de Paulo e de Timóteo, que estão na cadeia, uma alegria muito grande, porque eles colocam em prática a fé em Jesus Cristo e a caridade com os irmãos. E a partir daí, olha o que ele começa a dizer: em vista da esperança que vos está reservada no céu, esperança que vos foi transmitida pela pregação da verdade do Evangelho. Então, tudo isso vocês estão fazendo, a fé em Cristo e a caridade pelos irmãos, pela esperança que cada um de vocês e cada um de nós temos, e que foi transmitida pela pregação do Evangelho. Então, o que traz esperança ao nosso coração? O que traz a fé ao nosso coração? O que traz a graça da caridade em favor dos irmãos ao nosso coração? A pregação do Evangelho. Por isso que eu tenho que buscar a palavra, ouvir a palavra, ser por ela sustentado, exortado, corrigido, para que eu seja uma pessoa melhor. Gente, eu não tenho compartilhado todos os testemunhos que chegam até mim. Eu já expliquei o porquê. Porque muitas coisas são pessoais. É difícil o dia que eu não recebo de 5 a 10 testemunhos de pessoas que estão dizendo assim: João, algo na minha vida está acontecendo após estar acompanhando a reflexão da palavra que você tem feito. Irmão, é exatamente isso que eu quero. Porque se eu quisesse exaltação, eu ia todo dia postar, mas não, preciso respeitar aquilo que as pessoas colocam. Tem coisas muito íntimas, muito pessoais, e eu não posso ser negligente, mas cada testemunho que chega é um louvor que eu elevo a Deus por aquilo que a palavra está fazendo. Não, João, a palavra. Quero que vocês entendam isso. A palavra produz frutos. E é isso que ela vai dizer aqui, versículo 6. Pregação da verdade do Evangelho que chegou até vós, assim como toma incremento no mundo inteiro a palavra de Deus e produz frutos sempre mais abundantes. São frutos em abundância o que o Senhor tem permitido que eu viva nesse tempo. E é isso que tem me sustentado, me encorajado, me motivado. Ver o tanto que a palavra de Deus tem produzido frutos. Interessante que são frutos de questionamentos. Quando a pessoa questiona é porque ela quer aprender. Então você vê o tanto de pergunta que chega. Tem umas que eu procuro aí ajuda aos universitários. Eu mando pergunta para os meus amigos sacerdotes: padres, me ajudem aqui, ó. Estou com essa pergunta aqui, eu preciso responder o irmão com segurança. Porque eu não tenho vergonha nenhuma. Quando eu não sei responder, eu não sei responder. Eu não vou inventar nada. Alguém esses dias mandou uma pergunta tão difícil que eu busquei, né? Busquei ajudar um sacerdote muito querido. E o sacerdote mandou a resposta e eu encaminhei a resposta do sacerdote. E aí a pessoa respondeu assim: nossa, a sua atitude mexeu demais comigo. Aí eu respondi: qual atitude? A humildade de dizer que não sabia a resposta, que procuraria alguém que soubesse. Eu falei: mas é claro, eu não posso dar uma meia resposta, uma resposta que não será satisfatória, que não será verdadeira. Eu tenho que ter segurança do que eu estou dizendo, gente. Então nós não podemos brincar de ser cristãos. Querendo ou não, aquilo que eu falo tem um certo peso e eu tenho que procurar ter segurança para não conduzir ninguém de forma errada. Isso também é fruto do Evangelho na minha vida. Há um tempo atrás eu poderia querer dar a resposta. Não, hoje não. Hoje eu sei o meu lugar. Se eu sei a resposta, eu digo. Se eu não sei, eu vou dizer: não sei, meu irmão. Mas eu vou procurar e vou encaminhar a resposta para você. E é isso também, é fruto abundante do Evangelho no nosso meio, a segurança que a palavra de Deus nos traz. É o que acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes anunciar a graça de Deus e verdadeiramente a conhecestes. Pela pregação de Epáfras, nosso muito amado, companheiro do ministério. Quem é Epáfras? Epáfras é o fundador da comunidade de Colossos. Então
Então, aquele que traz a palavra com segurança, o fundador dessa comunidade, o companheiro de Paulo, o companheiro de Timóteo, nessa missão de anunciar o Evangelho. Foi ele que nos informou do amor com que o Espírito vos anima. Então, Colossos era uma comunidade animada pelo Espírito Santo, sustentada pela palavra. Era uma comunidade de vida, uma comunidade firme, uma comunidade de fé. Que coisa bonita, que coisa linda nós estamos sabendo a partir desse momento, porque tinha ali o seu fundador que pregava com unção, que pregava com autoridade. E aí Paulo escreve a carta dizendo: o nosso coração se alegra. Claro, vai ter as exortações, vai ter as advertências no transcorrer da leitura, mas é uma leitura que nos encoraja, nos impulsiona a buscar conhecer cada vez mais quem era esse povo. Esse povo tem a ver com as nossas comunidades no tempo de hoje. Então isso é muito bonito. Versículo 9. Por isso também nós, desde o dia em que o soubemos, não cessamos de orar por vós e pedir a Deus para que vos conceda pleno conhecimento da sua verdade, perfeita sabedoria e penetração espiritual. Então Paulo e Timóteo estão escrevendo aí, estão dizendo: nós estamos rezando por vocês, nós não cessamos de orar por vós, pedindo a Deus para que conceda o pleno conhecimento da sua verdade. Anunciada onde? No Evangelho. A perfeita sabedoria que vem através de quê? Do anúncio da palavra e da penetração espiritual, quer dizer, de uma profunda espiritualidade que deve ser vivida com fundamento na palavra, para que vos comporteis de maneira digna do Senhor, procurando agradar-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que reza para que essa comunidade tenha maturidade espiritual. Isso, meu irmão, amadurecimento na fé, que produza frutos de boas obras. É bonito demais você ver o cuidado de Paulo com as comunidades, o zelo, a unção que ele escreve, cada palavra, nas entrelinhas das leituras, a gente percebe aqui um zelo apostólico, um zelo missionário. Isso é bonito, não é aquele que vai ali, prega e desaparece. Não, ele prega e ele pastoreia, ele acompanha, ele dá base, ele dá fundamento, ele dá sustentação naquilo que ele sabe que é importante que a comunidade seja orientada e direcionada. E aí no versículo 11 e 12 ele diz: para que, confortados em tudo pelo seu glorioso poder, tenhais a paciência de tudo suportar com longanimidade. E aí o versículo 12 ele fala o quê? Sede contentes e agradecidos ao Pai, que vos fez dignos de participar da herança dos santos na luz. Que coisa linda! Quando nós percebemos esse zelo de Paulo em cada palavra que ele diz, em cada expressão que ele usa. Longanimidade, esse é um fruto do Espírito Santo, né? E traz para nós essa, como que eu posso dizer, essa vontade, esse desejo de fazer sempre a vontade de Deus. Quando ele fala aqui, confortados em tudo pelo seu glorioso poder, tenhais a paciência de tudo suportar com longanimidade, com cuidado, com tranquilidade, com sabedoria, com amor, com paciência, com brandura. Quando a palavra então termina dizendo em ser contente, agradecido, né, é porque pela entrega total de Cristo nós recebemos a herança do céu. Olha que coisa linda. E isso ele vai terminar dizendo, né? Ele nos arrancou do poder das trevas e nos introduziu no reino de seu Filho muito amado, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados.
Deus nos arrancou das trevas, nos arrancou da morte e nos colocou no reino de seu Filho muito amado. Ele é o herdeiro e nós somos os co-herdeiros com Cristo, do reino dos céus, da luz da eternidade. Por isso, Paulo nos chama a ser contente e agradecido por participarmos da herança dos santos na luz, desse Cristo que nos arranca das trevas e nos conduz ao reino do seu Filho amado, ao reino de luz, ao reino da salvação, no qual temos a redenção, o perdão de todos os nossos pecados. Que coisa linda, que leitura fantástica, maravilhosa. Eu me perdi por um instante aqui no versículo 12, que eu estava procurando um significado mais claro da palavra longanimidade, mas acredito que da forma que eu expliquei, todos compreenderam. Que essa leitura de hoje, meus irmãos, nos ajude, nos ensine, nos conduza, cada vez com passos mais firmes e decisivos rumo ao céu. Que nós possamos ser muito bem direcionados por essa linda carta que Paulo escreve ao povo de Colossos e que pela graça do Espírito Santo ela está se atualizando na sua vida e também na minha. Pai de bondade, de misericórdia, dai-nos a graça do acolhimento da palavra de Deus em nosso coração. Que a palavra venha nos conduzir, venha nos orientar e direcionar a nossa vida. Que a tua palavra, Senhor, possa agir em nós para que possamos produzir frutos de santidade, frutos de perdão, frutos de amor. Que nós possamos aprender com a palavra a importância de viver em comunidade. Eu não posso viver isolado, eu não posso viver no meu mundinho, não, eu preciso viver em comunidade. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Não irei prolongar muito a leitura, a oração, porque hoje foi um pouco mais extensa a reflexão, por causa do início, quando eu fiz a reflexão falando aí desse conjunto de 4 cartas que Paulo escreve. Que Deus possa sobre cada um de nós derramar a tua bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sede santos, como Deus é santo. Boa terça-feira. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança.